Salve, salve rapaziada, salve turma. Ayrton Digas na área para mais um vídeo desse sábado 18 de janeiro. Se chegou agora, se inscreva, deixa o like e vamos para cima para mais um dia de tips, tá ok? Muitos jogos, muitos bons jogos neste sabadão, então segura na cadeira que hoje tem muitas tips. O vídeo vai ficar um pouquinho maior, porque a gente vai passar alguns dados aqui. Claro, além dos conhecimentos dos times que a gente acompanha diariamente, tem uns dados que a gente sempre se baseia para deixar as tips no canal, tá beleza? Então chegou agora, puder curtir, deixar o like, se inscrever, vamos embora para cima. Lembrando que esse vídeo é sempre um oferecimento da nossa parceira Betano.com, com as melhores odds do mercado, promoções diárias. Sempre estamos postando as promoções lá no stories do Instagram. QR Code do lado esquerdo da tela e QR Code também do nosso grupo de tips Ayrton Dicas, gratuitamente. Iremos estar trabalhando lá no grupo com a galera neste sabadão, tá ok? Então seja bem-vindo, vamos iniciar os trabalhos aqui na Premier League às 9h30 da manhã, em um confronto bem interessante entre o Newcastle e o Bournemouth. Esse jogo às 9h30 da manhã, Newcastle, que é o quarto colocado com 38 pontos, vem bem embalada ali de 5 vitórias consecutivas, e a última vitória ganhou dentro de casa, o Wolverhampton, ganhou com o pé nas costas aí. Vai enfrentar o bom time do Bournemouth, que está em oitavo colocado com 34 pontos. Vem invicto dos últimos 5 jogos. Tem mais jogos, né? Mas eu gosto de levar sempre os últimos 5. Vem de 2 vitórias e 3 empates. O último jogo empatou fora de casa no finalzinho com o Chelsea. Tá beleza? Jogos dentro de casa do Newcastle. 5 vitórias consecutivas. Jogo do Bournemouth fora de casa, invicto dos últimos 5. São 3 vitórias e 2 empates. E o último empatou com o Chelsea, como eu falei. Confrontos entre eles. Último jogo na casa do Bournemouth. Outro jogo na casa do Newcastle, 2-2. Eu vou levar em consideração somente os últimos 2 jogos entre eles em 2024. Se a gente pegar aqui rapidinho, rapaziada, rapidinho, eu gosto sempre de pegar aqui esses dados, ó. Vai ficar aqui do lado, não vai aparecer aqui na tela, vai aparecer na tela aqui do lado, ó. O Newcastle, ele vem de 9 vitórias, tá ok? Vem de 9 vitórias. O Bournemouth, ele está a 10 jogos sem perder, tá ok? Os últimos 10 jogos do Newcastle, 8 jogos bateram o over 2 gols e meio. O Newcastle foi o primeiro a marcar dos últimos 7, venceu o primeiro tempo nos últimos 8 jogos. Deixa confrontos entre eles aqui, ó. Os últimos 5 jogos entre Bournemouth e Newcastle foram menos de 2 gols e meio. Mas, por outro lado, os últimos 10 jogos entre eles dois, 9 bateram o ambas marcam. Então é um jogo para puxa mais para o ambas marcam do que para o over 2,5. Tanto que os últimos jogos bateu o ambas, mas não bateu o over 2 gols e meio, tá ok? Então, para esse jogo entre Newcastle e Bournemouth, eu vou deixar tip ambas as equipes marcam gols. Lembrando, vai usar para um bilhete pronto, baixa essa linha para o over 1,5, que vai ficar numa pegada bem legal. Mas para mim, um jogo para ambas marcam. Tem a opção interessante que eu gosto de falar muito na Betano, aquela ambas marcam ou over 2 gols e meio. É uma opção muito boa para esse jogo. Mas ao vivo, se for, como eu acho o Newcastle jogando dentro de casa um time melhor que o Bournemouth. Tá ok? Mas assim, é um jogo bem pegado, bem parelho. Essa odd aqui de 1.60 para o Newcastle e 5 para o Bournemouth, tô achando muito esticado para o Newcastle. Tá ok? Se o Newcastle começar amassando o Bournemouth, essa odd ela tende a baixar um pouquinho mais ali. Mas se o jogo começar ali pau a pau ali, ninguém amassando ninguém, essa odd de 1.60 vai bater 2 rapidinho ali. Você pode pegar essa correção de odd também. Ficar de olho, beleza? Mas para mim um jogo para gols aqui entre Newcastle e Bournemouth às 9h30 da manhã. Vamos agora para a Bundesliga. Bundesliga vai ter o líder Bayern de Munique, que vem voando na temporada às 11h30 da manhã contra o Wolfsburg. Bayern de Munique líder com 42 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. O Wolfsburg sétimo colocado com 27 pontos, são 3 vitórias e 2 derrotas. Bayern dentro de casa, 4 vitórias e 1 derrota. Fora de casa, o Wolfsburg ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Confrontos entre eles: 3-2 Bayern, 2-0 Bayern, 2-1 Bayern, 4-2 Bayern, 2-0 Bayern. O Bayern é bem favorito e o Wolfsburg é bem freguês. Odd 1,17, 1,18. Aí fica puxado pra gente. Então, mas o Bayern é favorito. Eu acredito que é favorito para o jogo. Só acho essa odd pra mim praticamente insignificante. Pra você que quer fazer pré, para ter um valor, você pegar o Bayern para vencer ainda no primeiro tempo.
Esse jogo eu quero trabalhar a favor do Bahia, mas eu tô querendo uma odd bem mais interessante do que 1.17. Mas para mim é Bahia para vencer. Você pode até colocar Bahia para vencer e mais de 2,5 gols na partida. Essa odd vai subir bem mais, tá beleza? Para mim é Bahia para vencer o Wolfsburg. Vamos agora para as 11h30 da manhã, tem Bochum e o RB Leipzig. O RB Leipzig em quarto colocado com 30 pontos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O último jogo perdeu fora de casa para o bom time do Stuttgart de 2-1. Vai jogar com o Bochum, que é o último colocado do campeonato com 9 pontos, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Dentro de casa, o Bochum vem de 4 vitórias consecutivas, ok? RB Leipzig fora de casa vem de 4 derrotas e apenas uma vitória. Se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui o Bochum e Stuttgart aqui do lado. Eu sempre tenho aqui uma opção do lado, ó. Deixa eu pegar um dados para vocês aqui, ó. Os últimos 6 jogos do RB Leipzig bateram o over 2,5 gols e os últimos 5 jogos também do RB Leipzig bateram o ambas as equipes marcam. Se a gente pegar aqui, a odd está pagando 3,70 para o Bochum e 2 para o RB Leipzig. Aqui você olhando, só olhando os times, é Beck RB Leipzig, mas o RB Leipzig não passa muita confiança, principalmente jogando fora de casa. Apesar de eu achar sim que o time do RB Leipzig é bem melhor que o time do Bochum, mas o time do Bochum vem num bom momento, ok? Vem de uma vitória, se não me falha a memória, não foi o Bochum não, foi o Kiel que ganhou do Borussia Dortmund, tá? Eu tava confundindo aqui. Mas ele vem de bom momento, vem de 4 vitórias, e para mim aqui é um jogo também para gols, é um jogo que eu vou deixar o over 2,5 gols no jogo para Bochum e o RB Leipzig às 11h30 da manhã. Outro jogo também às 11h30 da manhã, o jogo do Stuttgart e o Freiburg. O Stuttgart em quinto colocado com 29 pontos, 4 vitórias e 1 derrota. O Freiburg em oitavo colocado com 27 pontos, são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Confrontos entre eles que eu gosto muito de olhar: 3-1 Freiburg, 3-1 Stuttgart, 5-0 Stuttgart, 2-1 Freiburg. Ou seja, se você olhar, não tem nenhum time que vai levando sempre vantagem em cima do outro, mas sim um time ali, jogos sempre com muitos gols. Vamos ver aqui uma estatística rapidinho também que eu gosto muito de olhar. Ó, o Stuttgart, ele vem 3 jogos sem derrota. O Freiburg aqui, ó, ele sofreu gol nos últimos 8 jogos, o Freiburg sofreu gols. Se a gente pegar também aqui os últimos 10 jogos do Stuttgart, olha só essa estatística. Em 8 bateram o over 2,5 gols. Aí a gente vai para o jogo do Freiburg. Os últimos 8 jogos do Freiburg, 7 bateram o over 2,5 gols. Os últimos 8 jogos do Freiburg também bateram o ambas as equipes marcam. E pegar o confronto entre eles, os últimos 4 confrontos entre eles bateram o over 2,5 gols, ok? Claro, as casas dando favoritismo para o Stuttgart 1,65 e 4,50 para o Freiburg. Eu não acho todo esse favoritismo do Stuttgart, eu acho que é um jogo bem parelho, tá ok? Não vejo todo esse favoritismo. Outro jogo que você pode ficar ao vivo, para você que é trade e trabalhar ao vivo, pode ficar de olho nessa correção de odd, porque eu não vejo todo esse favoritismo do Stuttgart. E isso não quer dizer que o Stuttgart não vai vencer o jogo, mas não é para 1,65. A odd tinha que ser bem parelha ali, 2,30, 2,40 para cada um. Ok? Então, vamos supor, se o Stuttgart começa muito bem no jogo, essa odd vai segurar aqui ou vai baixar um pouquinho, tá ok? Mas, se não for o que o mercado espera, que é o Stuttgart amassando, cara, essa odd de 1,65 vai bater 2 rapidinho. Você pode pegar essa correção de odd aí. Se for aquele jogo, se o Freiburg não tiver pegando muita pressão, o Freiburg consegue sair com a bola tocando e tal, não é só chutando aquela bola. Então essa odd de 1,65 vai bater 2, 2,10 ali rapidinho, tá ok? Então para mim, um jogo para gols entre o Stuttgart e o Freiburg às 11h30 da manhã. Para você que gosta do ambas marcam, é uma boa. Para você que gosta do over 2,5, também uma boa para mim. Over 2,5 gols para Stuttgart e Freiburg aqui no Campeonato Alemão às 11h30 da manhã. Vamos agora para a Premier League. Meio-dia vai ter o Brentford contra o líder Liverpool. Liverpool que está em primeiro colocado, vem de 3 vitórias, está 2 jogos sem vencer. Empatou com o Manchester United, empatou com o Nottingham fora de casa. Vai jogar agora com o Brentford, que está aqui em 11º colocado.
uma vitória, 2 empates e 2 derrotas dentro de casa. O Brentford tá 4 jogos sem vencer, são 3 derrotas e um empate, e o Liverpool fora de casa tá 2 jogos sem vencer. Confrontos entre eles, Liverpool venceu em casa e venceu fora. A odd tá pagando no momento 1,45 para o Liverpool e 6,50 para o Brentford. E para mim aqui, ao meio-dia na Premier League, para mim é Liverpool para vencer o Brentford aí na rodada 22 do campeonato inglês. Agora para a La Liga da Espanha. La Liga da Espanha vai rolar Leganés e o líder Atlético de Madrid com 44 pontos. Vem de 5 vitórias consecutivas e claro, se a gente for pegar, vai ter mais vitórias. O Atlético de Madrid aqui, se eu olhar rapidinho, ele tá aqui, ó, ele vem de 15 vitórias consecutivas. 15 vitórias. Vai enfrentar o Leganés, que tá aqui, ó, em 16º colocado na parte de baixo da tabela. Dos últimos 5 ganhou apenas 1. Dos últimos 5 jogos dentro de casa são 3 derrotas consecutivas e o Atlético de Madrid fora 5 vitórias consecutivas. Confrontos entre eles, se a gente pegar Atlético de Madrid venceu o último em casa de 3-1, o outro jogo 0-0, outro jogo ganhou, outro jogo ganhou. A odd está pagando no momento 1,50 para o Atlético de Madrid e 7 para o Leganés. E para mim aqui, rapaziada, Atlético de Madrid para vencer o Leganés ao meio-dia e 15 na rodada 20 da La Liga da Espanha. Vamos agora para a França Ligue 1, 1h da tarde. Esse sabadão vai estar recheado, hein? Sabadão aí, segura na cadeira, meu parceiro, porque tem muitos bons jogos. Vai ter o Lens e o PSG na rodada 18 da França Ligue 1. O PSG líder do campeonato com 43 pontos, vem de 3 vitórias consecutivas e 2 empates. O Lens em 7º colocado com 27 pontos, são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Dentro de casa o Lens, 3 derrotas e 2 vitórias, tá 2 derrotas consecutivas. PSG fora de casa vem de 4 vitórias consecutivas. Confrontos entre eles, o último jogo fora de casa, o PSG empatou de 1-1, ganhou nos pênaltis. O em casa ganhou de 1-0, o fora ganhou de 2-0, 3-1. Se a gente pegar aqui, odds estão pagando 1,73 para o PSG e 4,50 para o Lens. Se a gente pegar aqui rapidinho umas estatísticas aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o PSG vem de 3 vitórias, tá 9 jogos sem vencer, e dos últimos 5 jogos do PSG, 5 não, dos últimos 7, 5 bateram o over 2,5, são 3 gols ou mais na partida. Em compensação, os últimos 5 jogos do PSG bateram ambas marcas. O PSG adora tomar um gol, chora para tomar um gol também, essa criança. Tá ok? Deixa eu ver o que tem mais pra gente aqui, ó. Os últimos confrontos entre eles, os últimos 9 jogos entre Lens e PSG, 7 bateram ambas marcas. O Lens sofreu gol nos últimos 9 jogos e por aí seguimos. A odd do PSG tá bem interessante, é 1,73. Ficar de olho nesse back, hein? Fica de olho nesse back do PSG que eu acho que pode ser uma boa também. Eu gosto de gols. Cara, eu vejo com bons olhos esse over 2 gols e meio. Vou deixar esse over 2 gols e meio no jogo do PSG e Lens, porque o PSG chora para tomar um gol essa criança. Então, para mim, over 2 gols e meio entre Lens e PSG. E fica ao vivo se o PSG estiver dominando, empurrando o Lens para trás, o Lens sem conseguir sair com essa bola, o PSG tendo chances e oportunidade de gol, bateu o seu método, meu parceiro, é clique em cima de clique, tá ok? Vai para cima na sua gestão, bateu o seu método, entra, segura na cadeira e vai para cima, tá ok? Agora sim, não coloque a stake mais do que você costuma trabalhar. Não coloca mais dinheiro do que você pode perder. E só entre se for dentro do seu método. Se você trabalha back é o favorito. Se tiver melhor, entre. Tá ok? Se o jogo tiver ataque contra ataque, prefira trabalhar na linha de gols. Então, para mim aqui, eu acredito na vitória do PSG, mas para mim somente ao vivo vou deixar o over 2 gols e meio. Vamos aqui agora para um clássico na Itália bem interessante. Às 2 horas da tarde vai ter Juventus e Milan. A Juventus em 5º colocado com 34 pontos. A Juventus não perde, mas também para ganhar uma luta. São 4 vitórias e um empate, 3 empates consecutivos. Vai enfrentar o Milan, que está invicto dos últimos 5. Também são 3 empates e 2 vitórias. Confrontos entre eles. Último jogo, 2-1 para o Milan. Outro jogo aqui 0-0, outro jogo 0-0.
O último jogo entre eles, a gente foi na ambas marcam, foi bem interessante. 2,15 para a Juventus e 3,40 para o Milan. Vamos olhar aqui rapidinho aqui também a estatística do Milan. O Milan é um time que derrapa muito, é um time que deixa você muito na mão. Comenta aí se não é. Milan, vamos dizer ali o Napoli também, Lazio, Borussia Dortmund, Roma, tem essa galera toda, né? Mas apesar do Milan derrapar muito e deixar muito você na mão, o Milan tá com 8 jogos que não perde. Aí tu tá errado. Dá uma olhada nas estatísticas aí. Por incrível que pareça, o Milan tá a 8 jogos que não perde, cara. Deixa eu voltar aqui que fechou. A Juventus, ela tá 4 jogos sem vencer. Mas a Juventus é o seguinte, para vencer é uma luta. O que essa criança empata também, viu? Mas se você pegar os últimos 7 jogos da Juventus, os últimos 5 bateram over 2 gols e meio. E olha que geralmente não é um time muito over não, né? Confrontos, os últimos confrontos não. Os últimos 5 jogos, tantos da Juventus quanto do Milan, os últimos 5 jogos da Juventus bateu ambas marcas. Os últimos 5 jogos do Milan também bateu o ambas marcam. Se a gente pegar, eu acho que é só isso, aqui agora é escanteio e cartões. A gente não trabalha muito com cartões, né? Então assim, por mais que as casas entendam que a Juventus é favorito com a dó de 2,15, não é tão favorito assim, né? Mas está com favoritismo ali. E 3,40 por Milan. Mas eu prefiro trabalhar no ambas marcam. Eu não vejo favoritismo para nenhum dos dois times e eu prefiro trabalhar, acreditar nas estatísticas e trabalhar na linha de ambas marcam para Juventus e Milan no clássico italiano às 2 horas da tarde. Vamos outro jogo aqui que ficou aqui para baixo na Alemanha, onde vai rolar o jogo do Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach. O Leverkusen, vice-líder do campeonato com 38 pontos, vem de 5 vitórias consecutivas e nadando aqui abraçada para acompanhar o Bayern de Munique. O Mönchengladbach em 11º colocado com 24 pontos, são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Dentro de casa o Leverkusen 5 vitórias consecutivas, fora de casa o Leverkusen ganhou apenas um. Leverkusen não, o Mönchengladbach venceu apenas um nos últimos 5. Confrontos entre eles, último jogo o Leverkusen ganhou fora, empatou em casa, ganhou fora, empatou em casa e ganhou fora. Os últimos jogos fora ele ganhou, em casa ele empatou. A odd está pagando no momento 1,25 e 11 para o Borussia Mönchengladbach. Para você que acompanha o futebol alemão, junto com o Bayern, é claro, o Leverkusen, junto com o Bayern também, né? Mas o Leverkusen também é um dos melhores times da Europa, tá jogando muita bola, claro. O Leverkusen da temporada passada era bem melhor que esse, tomava menos gols. Mas para mim aqui, Leverkusen para vencer o Borussia Mönchengladbach, eu acho que é muito difícil pender que não seja uma vitória do Leverkusen em cima do Borussia Mönchengladbach, que fora de casa costuma derrapar bastante. Para mim, Leverkusen para vencer o Borussia Mönchengladbach. Outro jogo, aí tu tem jogo demais, meu parceiro. Esse sábado, e olha assim, eu só peguei os melhores jogos. Tem muito jogo. Vai rolar aqui um jogo bem interessante às 2h30 da tarde na Premier League entre o Arsenal e o Aston Villa. O Arsenal, ele é o vice-líder do campeonato com 43 pontos, está invicto dos últimos 5 jogos, foi 4 vitórias e um empate. O último jogo ganhou de 2-1 do Tottenham, um jogaço. O Aston Villa em 7º colocado com 35 pontos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. Dentro de casa o Arsenal, 3 vitórias e 2 derrotas, perdeu para o United, nos pênaltis perdeu para o Newcastle. O Aston Villa vem de 2 vitórias e 3 derrotas e confrontos entre eles aqui, ó. Último jogo fora, o Arsenal ganhou. O último jogo em casa, o Arsenal perdeu. O outro jogo, o Aston Villa ganhou. Outro jogo, o Arsenal venceu e outro jogo, o Arsenal venceu. Mas a gente vai levar em consideração somente os últimos 2 jogos que o Arsenal venceu fora e perdeu em casa. Odd está pagando 1,50 para o Arsenal e 7 para o Aston Villa. Se a gente pegar aqui rapidinho os confrontos entre eles aqui, ó. O Aston Villa, ele vem de 3 vitórias, tá? 4 jogos sem derrota. O Arsenal sofreu gol nos últimos 5 jogos. O Arsenal vem sofrendo muitos gols ali e vem sofrendo também com baixas também. Se a gente pegar os jogos aqui do Aston Villa, dos últimos 8 jogos do Aston Villa, 7 bateram o over 2 gols e meio. Então é um time que marca e toma muitos gols, assim como o Arsenal. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Arsenal,
4 bateram, ambas marcam. Os últimos 6 jogos do Aston Villa, os 6 bateram, o ambas marcam, tá ok? Então assim, são números que, apesar da gente achar e conhecer o time do Arsenal, que é um time melhor que o Aston Villa, cara, mas é um jogo que pende muito para a linha de gols. É porque o Arsenal não dá conta de ganhar do Aston Villa? Não, é porque o Arsenal vem sofrendo muito defensivamente. Agora sim, é um jogo que pode se resolver na bola parada, porque o Arsenal é um dos melhores times na bola parada. Na hora de você comprar uma posição na bola parada do Arsenal, que é uma boa, escanteio, falta na área, o Arsenal é muito bom na bola parada. Ok? Então, previamente, vou deixar o over 2,5 gols para Arsenal e Aston Villa. Ao vivo, o Arsenal dominando, pressionando o Aston Villa, não pegando aquela bola nas costas. Aí a gente pega e entra nesse back Arsenal, mas ao vivo. E isso a gente vai mandar lá no nosso grupo do Telegram gratuitamente. O exemplo maior é o jogo com o Tottenham. O Arsenal estava amassando e uma bola, o Tottenham foi lá e fez o gol. E o Arsenal acabou virando. A gente não pegou a virada, mas pegamos ali a linha de gols para Arsenal e Tottenham. Tá beleza? Esse jogo aqui às 2h30 da tarde. Para outro jogo também, que cheira a gols aqui às 4h30 da tarde. É aqui na rodada 21 do Campeonato Italiano. Vai rolar Atalanta e Napoli. O Napoli, líder do campeonato com 47 pontos, são 5 vitórias consecutivas. Atalanta em terceiro colocado com 43, são 2 vitórias e 3 empates. Em casa, Atalanta ganhou 3, perdeu 1, empatou 1. Jogos para muitos gols aí. Napoli fora de casa, 4 vitórias e 1 empate, também jogos para gols. Ó, último jogo Atalanta ganhou, outro jogo Atalanta ganhou e outro jogo Napoli ganhou. Odd tá pagando no momento 2,25 para Atalanta e 3,25 para o Napoli. E eu acho que é mais por isso aí mesmo. Se a gente pegar aqui rapidinho estatística, que eu gosto muito de ver, eu vou pegar só essa estatística entre eles aqui, ó. Se a gente pegar aqui os últimos 9 confrontos direto entre Atalanta e Napoli, os últimos 8 jogos bateram o over 2,5 gols, tá ok? Se a gente, ó, o Napoli vem de 5 vitórias, a Atalanta tá 4 jogos sem vitória, o Napoli foi o primeiro a marcar nos últimos 4 jogos, a Atalanta foi a primeira a marcar nos últimos 4 dos 5 jogos. Então assim, por mais que as casas dêem um pequeno favoritismo para a Atalanta, é um jogo para mim, para gols, para mim é um jogo para ambas as equipes marcam para Atalanta e Napoli às 4h45. Para finalizar, às 5 horas da tarde, que vai ser o último jogo que a gente vai trabalhar nesse sábado, vai rolar Getafe e Barcelona. Barcelona em terceiro colocado com 31 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona só venceu o Mallorca. Vem de uma derrota para o Leganés e uma derrota aqui para o Atlético de Madrid. Tá ok? Vai enfrentar o Getafe, que está em 15º colocado com 19 pontos, ganhou 2 e perdeu 3. Confrontos entre eles. O último jogo o Barcelona venceu em casa, empatou fora e ganhou em casa. A odd está pagando no momento 1,50 para o Barça e 6,50 para o Getafe. O Barcelona que vem muito embalado e muito animado, depois de ser campeão da taça da Copa da Espanha, acho que era assim o nome da taça, que foi a final com seu maior rival, o Real Madrid, lá na Arábia Saudita, e ele enfiou uma goleada no Real Madrid, mas jogou muita bola, enfiou uma goleada, meteu acho que 5, foi pouco, era para ser 10. E para mim aqui é dificilmente eu trabalhar fora de algo que não seja uma vitória do Barcelona. Faz aí a sua dupla, faz aí a sua tripla, nada mais que isso. E lembrando, a partir das 9h30 da manhã, eu já quero estar no escritório para a gente começar a trabalhar no jogo do Newcastle e Bournemouth. Eu vou ver se eu consigo mandar também lá no nosso grupo do Telegram grátis. Vou ver se a gente consegue mandar uma alavancagemzinha pra galera lá. Vou ver se eu consigo fazer isso. Beleza? Cara, vamos lá. Eu acho que dá pra você pegar, ó, a linha de gols aqui. Cara, vai lá na Betano. Tem uma opção, ambas marcam ou over 2,5 gols no jogo. Você pode pegar no jogo do Bahia, Bochum, Stuttgart, ou pegar o over 2,5 nos 3 jogos, às 11h30 da manhã. Eu acho que é uma boa para essa primeira entrada de bilhete pronta aí, tá ok? Para o meio-dia aqui, eu acredito que pode pegar Atlético de Madrid para vencer, over 1,5 ou PSG com empate,
ou over 1,5 aqui em Juventus e Milan. Se preferir, deixa Juventus e Milan para fora, que é um clássico, e pega Leverkusen para vencer. Se preferir, pode pegar Leverkusen para vencer e Arsenal para vencer, é uma boa. Ayrton, over 2,5 no Leverkusen e Arsenal, também acho bem interessante. E à tarde eu pegaria ambas marcas na Atalanta e Barcelona para vencer, tá ok? Ayrton, eu queria que tu indicasse pra gente uma múltipla pra gente aí. Beleza, eu vou indicar uma múltipla pra galera. Ó, eu pegaria Bayern de Munique para vencer. No jogo do Stuttgart eu pegaria o over 1,5. No jogo do Liverpool, eu pegaria Liverpool com empate. No jogo do Atlético, eu pegaria Atlético com empate. No jogo do Leverkusen para vencer e Arsenal com empate. E se preferir, Barcelona com empate também. Aí, por que com empate? Porque são muitos jogos e você vai acabar multiplicando um pelo outro, depois multiplicar o valor que você vai investir. Então, se eu vou fazer uma múltipla, não tem por que eu trabalhar seco, principalmente fora de casa. Tá beleza? Mas a gente vai estar mandando bilhete pra galera lá no nosso grupo do Telegram grátis. Se você quer participar, tem um QR Code do lado esquerdo da tela. Faça o cadastro na Betano, que a gente já manda o link da Betano lá no nosso grupo do Telegram. Você clica no link da Betano, ela já abre o bilhete pronto e você vai só colocar o valor que você vai investir de acordo com sua banca, de acordo com a sua gestão, tá ok? Então é isso aí, rapaziada, tamo junto. Se o vídeo é relevante, deixa o like, comenta aí pra gente. O vídeo ficou um pouco grande, mas é porque esses jogos eu queria passar um pouco de estatística para vocês, que não é só o conhecimento que a gente tem das equipes, e sim baseado em estatística que a gente acompanha também, beleza? Então é isso aí. Se tá vendo na sexta-feira, sextou, tomar aquele Danone. Sabadão, tamo junto desde cedo e vambora para mais um dia de guerra.